E Flamengo e Palmeiras podem fazer do futebol brasileiro algo parecido, similar ao que a gente vê na Espanha com Real Madrid e Barcelona. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz números importantes que vão te fazer refletir sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vídeo um pouco diferente, em vez de várias notícias, quero me ater ao fato de Flamengo e Palmeiras estarem dominando o futebol brasileiro e com uma perspectiva de curto e médio prazo de um domínio ainda maior. Antes, deixa eu só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, parceira do canal do Nicola. O pessoal me contratou para dar boas dicas e sugestões para vocês. Estou fazendo uma múltipla com os jogos dos líderes do Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo contra o Sport na noite desse sábado e vitória do Palmeiras no domingo contra o Juventude. Esses dois resultados somados nos garantem uma cotação bem legal, uma odd de 1,99. Para você fazer sua fezinha comigo é bem simples, clique no link no comentário fixo ou da descrição do vídeo. Faça seu cadastro na Superbet e automaticamente esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Isso é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar a debater sobre a chance real de o futebol brasileiro se tornar tão parecido quanto o espanhol no que diz respeito a dois times monopolizando o cenário esportivo. Você sabia que o Flamengo tem a enorme possibilidade de faturar 2 bilhões de reais ao longo da temporada? Eram 1 bilhão e 300 milhões no ano passado. Já o Palmeiras não fica atrás e estima faturar algo entre 1,7 e 1,8 bilhão de reais na temporada de 2025. O Verdão havia fechado na temporada passada com 1 bilhão 270 milhões de reais de receita. Aqui vem o grande ponto. Corinthians e São Paulo, que sempre se aproximaram de Flamengo e Palmeiras, estimam uma receita média de 800 a no máximo 900 milhões de reais em 2025. Ou seja, o Flamengo vai faturar mais do que o dobro na comparação com os rivais paulistas. Se a gente somar Corinthians e São Paulo, e os dois não serão capazes de alcançar a receita única do Flamengo. Comparação entre Palmeiras, Corinthians e São Paulo também é muito favorável ao Verdão. Quero dizer também que Fluminense e Botafogo, graças à participação na Copa do Mundo de Clubes, que rendeu prêmios espetaculares, estimam uma receita para essa temporada de algo na casa dos 700 milhões de reais, muito distantes dos 2 bilhões do Flamengo e de 1,8 bilhão do Palmeiras. Mas a diferença gritante vem agora. No ano passado, metade dos 20 clubes da Série A tiveram uma arrecadação de no máximo 500 milhões de reais. Se eles reproduzirem esses números nesse ano, dá para dizer que, por exemplo, o Vasco vai precisar de 4 temporadas para se igualar ao ano do Flamengo no que diz respeito a receitas. Bora aos números desses 10 clubes que na temporada passada estavam na Série A e faturaram no máximo 500 milhões de reais. O Vasco ficou com 474 milhões, o Santos com 459 milhões de reais, o Red Bull Bragantino 452 milhões, o Cruzeiro 371 milhões de reais, seguido pelo Bahia com 298 milhões, pelo Fortaleza com 258 milhões e pelo Cuiabá com 218 milhões. Fecham essa relação Vitória com 186 milhões de reais, o Ceará com 105 milhões de reais e o Atlético Goianiense com 98 milhões de reais. Já vou falar mais sobre receitas, mas queria contar a diferença que Flamengo e Palmeiras têm conseguido no aspecto esportivo. Se a gente levar em consideração as principais competições do país, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, dos últimos 18 títulos grandes disputados nessas competições, entre 19 e 2024, Flamengo e Palmeiras ficaram com 11 desses títulos. E levando em consideração que Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores e os grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, no fim dessa temporada a gente vai ter dos 21 grandes títulos disputados entre 2019 e 2025, com Flamengo e Palmeiras ficando com 13
mais da metade dos títulos concentrados em apenas 2 clubes. O Flamengo faturou 2 Copas do Brasil em 22 e 24, 2 Campeonatos Brasileiros 2019 e 2020 e 2 Libertadores 2019 e 2022. Já o Palmeiras registrou 1 Copa do Brasil, a de 2020, 2 Campeonatos Brasileiros 2022 e 2023 e 2 Libertadores 2020 e 2021. O monopólio dessa dupla já está sendo construído, só não enxerga quem não quer. Quero contar também que Palmeiras e Flamengo registram, eles se tornaram os maiores vendedores do futebol brasileiro. O Flamengo vendeu nesse ano 511 milhões de reais em atletas, enquanto o Palmeiras ficou com 701 milhões. Esses dois também são os times mais fortes nas categorias de base. Quando eu falo em mais fortes, eles conquistam as principais competições e revelam os melhores atletas. Flamengo e Palmeiras ainda são aqueles que mais arrecadam com patrocínios de camisa. Estimativa é de que o Flamengo fique com algo na casa dos 353 milhões de reais contra 168 milhões do Palmeiras. Estou levando em consideração apenas patrocínios no uniforme e não as fornecedoras de material esportivo. O Flamengo tem 70 milhões de reais da fornecedora, o Palmeiras tem 50 milhões de reais. Para completar, Flamengo e Palmeiras também são aqueles que mais arrecadaram com bilheteria no Campeonato Brasileiro, pelo menos até esse momento. O Flamengo com 35 milhões e 800 mil reais, o Palmeiras com 26 milhões de reais. Por conta de todos esses números extremamente favoráveis, o Palmeiras pode se dar o luxo de gastar 703 milhões de reais com reforços. O Flamengo ficou atrás, com 400 milhões de reais em investimentos, mas alguns dos atletas que chegaram ao Flamengo chegaram a custo zero, sem a necessidade de compra dos direitos econômicos. Em compensação, esses caras vieram muito caros e garantiram luvas gigantes. Casos, por exemplo, de Jorginho e Saul, atletas livres, veteranos, que estavam no mercado e hoje têm alguns dos maiores vencimentos do futebol brasileiro. Diante dessa realidade, hoje, o Flamengo tem a maior folha salarial da América do Sul, algo na casa dos 40 milhões de reais, contra 35 milhões de reais do Palmeiras. Diante de todos esses números e da enorme vantagem financeira que Flamengo e Palmeiras têm em relação aos rivais, eu imagino que a gente já começou a assistir a uma espanholização do futebol brasileiro, que vai se tornar cada vez mais latente e evidente nos próximos anos. Por quê? Corinthians, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, hoje não têm a capacidade financeira de faturar aquilo que esses outros clubes arrecadam, Flamengo e Palmeiras, e nem a organização. Eles gastam, por exemplo, o Corinthians estima 800 milhões de reais de receita nesse ano, beleza? Cerca de 400 milhões de reais serão gastos apenas com juros da dívida. Sobrariam 400 milhões de reais para o Corinthians. O Palmeiras e o Flamengo têm dívidas absolutamente controladas. Hoje as dívidas desses dois gigantes, elas estão equacionadas, ou seja, elas não consomem muito da receita de Palmeiras e Flamengo, que esportivamente falando já são os mais fortes. O Cruzeiro pode entrar nessa briga? Já entrou. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é hoje a terceira força, graças ao aporte financeiro do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que vai continuar injetando dinheiro, mas numa escala muito inferior à de Palmeiras e Flamengo. A impressão que eu tenho é de que parece ser um caminho sem volta. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Comente sobre o que quiser, só não esquece de deixar like e principalmente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal também. A gente se encontra. Tchau!